Me diz uma coisa, você já ouviu falar de alguém que sempre diz que tem o dedo podre para escolher alguém no relacionamento? Muitas vezes. Já ouvi entre amigas, ouço muito no consultório. É uma frase muito comum, né, Amanda? Quer saber mais sobre isso? Vem com a gente, escuta o episódio 3 e hoje nós vamos falar sobre como identificar um relacionamento tóxico e abusivo. A gente precisa começar então explicando para vocês sobre o que é um relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico, Amanda? Um relacionamento tóxico é um relacionamento nocivo, é um relacionamento que não faz bem. E como você começa a identificar isso? São vários sinais que fica aqui conosco até o final, que nós vamos falar desses sinais, mas é importante a gente falar que um relacionamento tóxico ele pode ter ficado doente, porque os dois não souberam cuidar do relacionamento ou apenas um dos indivíduos tem algumas características nocivas e acaba sutilmente fazendo com que esse sofrimento ele passe dos limites e cause sofrimento e dor. E esse relacionamento, como eu falei aqui, esse relacionamento é um relacionamento que vai fazendo mal e vai fazendo com que esse relacionamento seja um relacionamento no futuro, se ele permanece, né, da forma que está, vire um relacionamento abusivo. Você acha ou você entende um relacionamento tóxico somente um relacionamento conjugal ou você acredita, né, ou de namoro, ou você acredita que o relacionamento tóxico ele pode existir em outros tipos de relações também? Certamente ele existe em outros tipos de relações também. É comum a gente atender no consultório, né, pessoas que trazem queixas do ambiente de trabalho, por exemplo, né, com chefes tóxicos que menosprezam, que agridem verbalmente ou diminuem verbalmente, porque como você disse, né, o tóxico ele é o início do abusivo. Então, nessas relações, por exemplo, de amizade, ou entre pais e filhos, ou entre sogros e genros e noras, de repente não começa, né, tão agressivo como o abuso, mas começa nessa toxicidade. Então, você não sabe cozinhar, você não sabe cuidar da casa, os meninos sempre estão sujos, olha só, nossa, você não é uma boa dona de casa, vem aqui com a avó, que a avó que sabe cuidar, né? Isso é repetitivo, não é uma brincadeira, né? É um xiste. A pessoa faz uma provocação falando o que ela pensa realmente e percebe que está te magoando e continua fazendo. Ou no trabalho, né? Nossa, teu trabalho nunca tá bom. Nossa, como você escreve mal. Caramba, você precisa se dedicar mais, você é péssimo. Então, quando isso é recorrente, né, não tem objetivo nenhum, não é uma crítica elaborada para te fazer crescer, não é disso que a gente está falando. Muitas vezes a gente precisa ouvir, né? Ó, isso aqui não tá bom, faz de novo, ou poderia ficar melhor dessa forma. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de críticas que têm o objetivo de diminuir, né? E isso pode ser em vários tipos de relações, sim, com certeza. Interessante a gente começar fazendo a diferença entre um relacionamento tóxico e abusivo. Como nós falamos, é muito importante identificar logo no começo de um relacionamento tóxico para que ele não vire um relacionamento abusivo. No relacionamento tóxico não há relação de poder, né? Um não tem o poder sobre o outro. Já no relacionamento abusivo, é muito comum, a gente consegue identificar que está sendo prejudicial para a pessoa, porque um dos indivíduos dentro do relacionamento começa a exercer um poder, seja emocional, financeiro. A pessoa com dependência emocional, é interessante a gente falar dessa ligação entre o relacionamento tóxico e abusivo, porque a pessoa que tem uma tendência a ser dependente emocional, facilmente ela é uma vítima, né, de uma outra pessoa dentro de um relacionamento. E aí a gente não pode falar somente de homens, né, que são vítimas, ou somente de mulheres, porque ambos podem ser vítimas de um relacionamento abusivo. E aos poucos esse relacionamento, ele vai minando a autoestima da vítima. Então, existe uma série que eu vi com o Danilo, né, que foi Bom Dia Verônica, é uma série nacional na Netflix. E é interessante a gente observar que nessa série existe uma relação de poder muito grande, onde a personagem fica refém do marido. Então ela tem muito medo de expor aquilo que está sentindo, ela fica escondida, ela tem que fazer tudo escondido. Ele
abusa da forma que ele fala com ela, da forma que ela tem que esconder aquilo que ele faz de errado, e ela vai ficando cada vez mais dependente emocionalmente e fragilizada. Você vê uma pessoa que foi sugada nas suas energias, nas suas forças e que não tem força para nada. Então, é muito interessante, quem não viu, fica a dica de assistir essa série, quem está interessado nesse assunto, porque mostra uma relação de marido e mulher, onde o abuso é bem presente. Esse eu não conhecia, vou assistir, Amanda. Eu conheço a Made, né, que traz essa história também de um relacionamento abusivo. E também tem uma TED da Jéssica Arones que mostra todo esse caminho a ser percorrido até se tornar uma prisão o relacionamento abusivo, né? Sim. Que é a da conquista, que a pessoa aparentemente ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela te completa em tudo, você não precisa de mais ninguém, ela te convence daquilo, né? Então você não precisa estar mais próximo dos seus pais, próxima, né? Você não precisa estar próxima das suas amigas. E com isso vai aumentando sua dependência. Você não precisa muitas vezes trabalhar, porque ele que vai prover, fica tranquila, né? E aí chega no momento que ele fala assim, olha, se você for embora, você não tem ninguém, né? Na série Made mostra isso muito claro, né? E é interessante tanto assistir a série Made como a TED da Jéssica Arones, porque eu acho que mostra que independente da posição da mulher social, né? Então a Jéssica Arones é uma modelo, uma pessoa instruída, com uma família que acolheu ela sempre. Mesmo assim, né, ela foi pega, né, por um relacionamento abusivo. E em contrapartida, Made, que é inspirado, né, em fatos reais, já conta a história que também é muito comum de uma mulher que ela não tem rede de apoio nenhum. Que se ela sair do relacionamento abusivo, corre o risco dela morar na rua com os filhos, de passar fome. Como a sociedade toda é muito abusiva em muitas situações. Então, na série Made mostra ela saindo do relacionamento abusivo do marido, com o marido. Ela vai procurar um emprego, o emprego é abusivo. E aí, na casa, as patroas são abusivas. E ela sair desse ciclo de violência foi uma luta muito grande e interessante que assim, as coisas começam a mudar quando ela começa a mudar. Eu li uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que assim, cuidado com o que você tolera, porque as pessoas vão achar que essa é a forma correta de te tratar. Então, quando ela começa a se posicionar com muita luta, muita dificuldade, as coisas começam a brilhar uma luz de esperança. Eu acho que fica claro na Made, quando você observa que uma mãe solteira tem uma filha e a dificuldade que ela tem, porque ela tem uma mãe também com transtorno e mental, então é difícil, na verdade, ela não tem uma rede de apoio inicialmente, vai procurar ajuda ali da assistência social, mas mesmo assim ela não tem a ajuda que ela precisa para seguir em frente. Muitas vezes a gente percebe que é muito difícil mesmo você sair de um relacionamento abusivo e tocar a sua vida em frente, porque são vários pontos que você precisa ali lidar naquele momento. E interessante isso que você colocou da mãe da Made, porque é uma observação quando a gente usa a teoria sistêmica, perceber que a pessoa que sofre abuso, ela já vem de relações vulneráveis. Então, muitas vezes o que acontece, ela vem de um lar onde os pais foram abusivos ou tiveram um relacionamento abusivo. O Cristiano Nabuco, professor da USP, ele tem um livro que ele estuda a teoria do apego, traz vários dados interessantes, não só os escritos de Bowlby, mas pesquisas atuais, falando sobre a toxicidade das relações de marido e mulher e a influência nos filhos. Como vai, sim, trazer uma consequência na vida das crianças. Sim. E aí você pode observar na série, muito bem colocado, que aquela moça ela já tinha uma vulnerabilidade na família de origem dela. É verdade. E aí, quando ela vai construir a família dela, ela de novo está numa situação de vulnerabilidade emocional. Reprodução de padrões. Sim. É muito recorrente isso também na família, onde há dependência química, a reprodução de padrões. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas vamos lá para os sinais, né? Para que a pessoa não caia, tenha atenção enquanto o relacionamento é tóxico, quais são os sinais que você começa a perceber, e também de um relacionamento abusivo, porque na verdade os sinais são muito parecidos, né? Por exemplo, brigas constantes, apertão no braço, agressividade nas palavras, acusações verbais, perda de controle, então bate com o carro, discute, briga no trânsito, briga no trânsito, exatamente.
exatamente pelo celular, joga o celular longe. A impulsividade é um traço muito importante, na verdade, que a gente vê nesses tipos de relacionamentos. Crítica excessiva, existe muito mais crítica do que elogio. As duas pessoas que estão no relacionamento, elas não crescem, como a Diane disse muito bem, elas se diminuem. Então, há um sentimento de humilhação, há um sentimento de rebaixamento e, na verdade, não existe como se sentir bem ao lado da pessoa neste contexto, porque a pessoa representa ali, simboliza uma ameaça. E a pessoa, geralmente, a que está como vítima, acaba se sentindo como dependente emocional. Se a pessoa está bem, se ela chega bem em casa, tá tudo bem. Mas se ela chega mal, ela já reconhece pelo jeito que encaixa a chave na porta, pelo jeito que abre a porta, pelo jeito que fala, pelo jeito que anda, e isso acaba trazendo tensão para o relacionamento. E aí acontece que muitas vezes essa pessoa ela vai perdendo a autonomia, a voz dela dentro do relacionamento, ela não consegue mais falar, eu acho isso certo, eu acho isso errado, vamos conversar. Pelo contrário, né? Ela se responsabiliza o tempo todo de preparar o caminho para essa pessoa ficar tranquila. Exato. Né? Será que está tudo impecável? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não faz isso para o seu pai não falar, isso, né? Não isso. faz isso para que, né, quando ele chegar, finge que está dormindo. Então, você coloca toda uma situação, você se debruça, né, diante de um contexto para que esteja tudo conforme aquela pessoa, para que aquela pessoa não venha a explodir, para que aquela pessoa não venha a ter crises. E na verdade, essas crises ansiosas, essas brigas, esses sentimentos ruins, eles vão ganhando tanto peso dentro desse relacionamento que a opinião do outro só vai gerar conflito. Então, você não consegue ser você mesma e nem consegue ser autêntico. Então, a maior parte do tempo no relacionamento, você fica pensando, entrando em conflito com você mesmo, se sentindo culpado, né? Porque será que eu preciso correr para ter o almoço pronto na hora? Será que eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado, por isso que eu estou passando por isso? Será que eu poderia ter sido uma mulher... Eu tenho que ser perfeita, né? Eu tenho que Exato. ser perfeita. Ele é perfeito e eu tenho que ser perfeita. Ele só está aborrecido porque eu sou imperfeita. Perfeito. É esse sentimento que a pessoa tem, né? E na maioria das vezes são as mulheres, né? E agora eu quero te perguntar, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida sobre a relação entre os transtornos de personalidade e um relacionamento abusivo. Como que você enxerga isso, Diane? Existe essa relação? Qual é o tipo de transtorno que você percebe que tem uma proximidade grande com esses relacionamentos abusivos ou então com uma pessoa tóxica? É muito comum, sim. Eu diria que na maioria dos casos existe um transtorno de personalidade, principalmente antissocial e de personalidade narcisista, porque dentro desses dois transtornos, a pessoa ela tem um déficit significativo em relação à empatia. Então, ela não se importa com o outro mesmo, né? Então, ela vive em busca de satisfazer o próprio ego. Então, todas as vezes que o ego fica ferido, essa pessoa fica muito agressiva, né? E assim, diferente do que a gente romantiza, né? Aliás, do que as séries, as novelas e os filmes muitas vezes romantizam, a gente não. Essas pessoas, elas não mudam. Né? Então, não é você ser perfeita, não é você ser maravilhosa. Essa pessoa ela não vai mudar, porque além da falta de empatia, existe mais uma outra característica muito importante, que é a inflexibilidade. Essas pessoas elas não se arrependem, elas não se sentem culpadas pelo teu sofrimento. Você está sofrendo porque você é fraca, porque você tem um problema mesmo, porque você sabe o que eu estou falando é verdade. Em nenhum momento essa pessoa ela vai dizer, não, poxa, mas eu peguei pesado. Né? E outra coisa, a gente não pode se responsabilizar pela salvação do outro, né? Porque a nossa vida está em risco, nossas vidas. Então, quando uma mulher se sujeita a um relacionamento tóxico, que virou abusivo, que está já dentro do ciclo da violência. Então, esse homem, antigamente, ele gritava com você, agora ele soca a parede. Aí, amanhã, ele quebra um móvel, depois ele pega no teu braço, depois ele te dá um tapa. Você percebe que existe um ciclo? Uma hora esse homem vai te matar, sem querer ou querendo, né? Então, assim, a partir do momento que começou esse ciclo,
ele não se sente culpado. Ele entende que você provoca isso nele, né? E existe uma crença, a gente estava discutindo um pouco antes de começarem as gravações, e assim, existe uma crença que a mulher provoca, ela mereceu, ou ela tá num relacionamento ruim, tóxico, né? Tóxico, aliás, ou abusivo, porque ela quer. E assim, não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Nós, lendo a respeito, assistindo essas séries, vendo, né, estudos, a gente percebe que, assim, primeiro, nós precisamos ser rede de proteção para as pessoas, né? Então, quando a pessoa está num relacionamento abusivo e tóxico, você fala assim, eu não aceito esse relacionamento, eu vou me afastar dela. Pronto, você ajudou ela a ficar numa ilha, né? Eu não quero mais ouvir ela falando que esse cara pisou na bola e ela perdoou. Eu não vou dar mais bola para ela, vou deixar ela lá com ele, ela que se resolve, ela merece isso. Você está contribuindo para ela ficar na mão do agressor, do abusador. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Mesmo que essa pessoa não esteja forte o suficiente ainda para sair dessa relação, a gente precisa acolher, né, e pontuar para ela que ela precisa sair, né, que ela precisa não tolerar, ela não merece isso, né, ela não precisa disso e ela pode encontrar apoio. Quando ela não encontra apoio, ela fica ali naquela relação porque ela entende que não tem solução. É verdade, a rede de apoio é tão importante nesse momento para essas mulheres, mas não só, porque muitas vezes também acontece um outro lado da moeda. Tem uma mãe para apoiar, tem pessoas para apoiarem, mas essa mulher, ela não tem forças para ir adiante dessa escolha. Então, ela começa a se sentir, como a gente estava falando, cada vez mais fraca, e ela começa a viver aquilo como se fosse a única opção. A única opção, e sem expectativa de uma vida diferente, sem uma expectativa de olhar para si mesma. Então, ela vai se matando. Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? Isso me lembrou muito isso, o tema desse livro. Sim. Mesmo, né? Quem me roubou de mim? Então, a mulher, ela vai perdendo, não só a mulher, né? A gente está falando para a pessoa que está vivendo esse abuso dentro da relação. Que pode ser mulher ou não, pode ser homem profissional, também, profissional, né? Mas a pessoa vai, na verdade, sendo roubada dela mesma, então ela não tem mais a identidade, ela vai perdendo a autonomia, então ela vai se enfraquecendo e vai, na verdade, se perdendo em relação às opiniões, o que ela gosta, o que ela não gosta. E uma das coisas, na verdade, interessantes para você não entrar ou então não permitir ou sair desse relacionamento abusivo é você colocar limites. Precisamos rever onde que nós estamos, sentar e conversar. E também, para isso, para que a mulher ganhe forças, ela vai precisar investir no autoconhecimento e no amor próprio. Uma reflexão profunda sobre a vida dela, sobre quem ela é, sobre o que ela está passando. E, claro, pedir ajuda, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui não substitui uma terapia, mas justamente são informações de conteúdo para que você procure ajuda. E saiba acolher, né? Entenda que essa mulher ela vai ter um tempo para compreender. A Jéssica Arones, nessa TED que a gente está comentando aqui, ela fala uma coisa muito interessante, que ela estava tão envolvida naquilo que ela não entendia como ela poderia sair. E aí a primeira coisa que fizeram por ela foi procurar terapia para ela, né? Então ela começou a terapia, a terapeuta falou, você precisa também de psiquiatra. Ela foi para o psiquiatra e o psiquiatra falou assim, olha, eu preciso conversar com seus pais, porque você precisa sair da casa, né, dessa casa imediatamente, senão ele vai te matar. Não, por favor, não conta para os meus pais, porque em várias brigas ela assumia a culpa. Não, a doida fui eu que causei. Então os pais não sabiam direito, né, exatamente o que estava acontecendo. E aí os pais vão até a psiquiatra e a psiquiatra explica, orienta a procurar um advogado. E aí os advogados encontram com ela, são experientes, né, nessa área e falam assim, olha, você está preocupada com ele, né? Ela fala, muito preocupada. Como que eu vou sair de lá? Então, vê só, se você não sair de lá, ele vai te matar. E se ele te matar, ele vai acabar com a vida dele, porque ele vai ficar preso um tempão. Acabou a vida dele depois de te matar. Pensa bem. Aí ela disse que ela estava tão envolvida naquele relacionamento abusivo, se sentindo tão responsável pela felicidade e pela vida daquele cara, que o que marcou ela não era que ele ia matar ela, mas que ela era responsável por, depois de morta, ele estar preso.
E aí ela saiu de casa para ele não ser preso e não acabar com a vida dele. Sim. E aí, com o acompanhamento terapêutico, ela percebeu, olha só, ela não vivia mais para ela, não existia a vida dela, existia uma vida para agradar aquele homem, que ela nem sabia mais por que precisava agradar. Né? Mas que exatamente isso, entra num padrão que quem tá fora não consegue entender, né? Então eu, mulher, que tô num relacionamento saudável, olho, fico julgando, apanhou porque quis, ficou porque quis, tem família. Exatamente. E ir praticando o desapego, né? Tendo, além do momento consigo mesma, pensar assim, por exemplo, hoje eu vou ver aquele filme sozinha, hoje eu vou ler aquele livro, hoje eu vou ligar para uma amiga. Não deposite no outro o que precisa ser curado em você. Nessa relação de prisão, acaba que você fica totalmente dependente da outra pessoa, como se a sua vida dependesse daquilo. E não é isso que acontece, né? Nós devemos olhar para a nossa vida enquanto a vida é esperança e prestar atenção de como que você pode ter alguns comportamentos de desapegar, ter um momento em que você não vai estar pensando o tempo todo naquela pessoa, em que você vai fazer alguma coisa para si mesma, dar atenção para si mesma. Porque isso não é egoísmo. Na verdade, você precisa disso. Todos nós precisamos. Interessante, né? Como os assuntos dos podcasts, eles vão se costurando. Porque quando a pessoa tem um projeto de vida individual, ela se protege também desse tipo de relação. Verdade. Que é o nosso primeiro podcast, falando sobre planejamento de vida. Se você sabe quem você é, aonde você quer chegar, quais são os seus planos para o próximo ano, essa pessoa ela não vai falar para você, olha, você vive para mim. Não, eu vivo para mim e com você é diferente, né? Então, ter essa consciência de que você tem um propósito individual para a sua vida, né, é muito importante, né? Se você não assistiu esse podcast, assista. Ele é muito interessante, traz algumas dicas de como que você pode planejar o ano, como você pode planejar o seu dia a dia, tanto na parte prática como na parte emocional. Então, é bem legal. Então, outro ponto que eu considero muito importante e um fator de proteção é você ter um plano de vida, ter um propósito para a sua vida. Você entender que assim, você existe para algo que é só seu, né? Não é para alguém. Existe plano de vida individual, conjugal e familiar. Sim. Né? Não posso ter só o conjugal e familiar. Eu preciso saber para que eu existo. Sim. Quem sou eu? Né? Essas mulheres, que muitas vezes nós estamos falando muito das mulheres, mas podem ser outras situações, mas essas pessoas, no geral, elas não têm essa consciência. E aí fica muito mais fácil também elas ficarem no lugar da vítima. É verdade, até por repetição de padrões, né? Então, se você viveu numa família onde teve abuso, existe a probabilidade maior de você também procurar ou estar numa relação que tem abuso. Eu, quando estava na faculdade, li esse livro aqui, que já está bem velhinho, que é Mulheres que Amam Demais. Esse livro me ajudou muito a esclarecer alguns pontos importantes, porque aqui não fala de um amor saudável, né? Fala de um amor que, enquanto o outro não ama também da mesma forma. Então, acontece que você começa a sofrer demais pela pessoa que você ama e você não tem aquele retorno. Sendo que uma relação saudável, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma relação que existe, os dois estão dançando ali uma dança, os dois estão envolvidos na relação. E nesse caso, Mulheres que Amam Demais, fica aqui como uma dica para que você leia, você que é mulher. Eu já ouvi falar que existe um outro livro, que é Homens que Amam Demais, ainda não li, mas é bem interessante você que está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, que você leia e perceba esses padrões de comportamentos que vão sendo repetidos na sua família, e sem querer, na verdade, você acabou reproduzindo aquilo que sua mãe reproduziu, que seu pai reproduziu. E também tem a Melody Beattie, que é para além da
codependência. Codependência Tem nunca vários mais, livros dela, tem alguns aqui que, na verdade, eu indico para vocês esses livros que traz... Você tem também um, né? Tenho. Codependência Nunca Mais. São livros que esclarecem muito bem o que é uma codependência, o que é uma relação de dependência emocional. Hoje o nosso foco não é dependência emocional, mas acho que é impossível a gente trabalhar esses termos, né? Tanto o relacionamento tóxico quanto abusivo, sem tocar na dependência emocional. Isso que você colocou sobre os padrões, eu só vou voltar um pouquinho porque me remeteu a uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte: existem frases que a gente ouve desde a infância que validam esse tipo de relacionamento. Por exemplo, existem pais tóxicos, né, que agridem o filho e diz que está corrigindo, e eles falam assim: eu estou fazendo isso porque eu te amo, né? E de repente a pessoa foi ali muito violenta com o filho, com a filha, bateu, né, foi agressiva com as palavras e tem esse comportamento sempre e fala: eu estou fazendo isso porque eu estou te educando, estou fazendo isso porque eu te amo. Quando um namorado, né, pegar nela com força no braço dela, quando ela tiver 15 anos, ela não vai saber que aquilo não pode. Porque afinal as pessoas que mais amam ela diziam que isso acontecia porque amavam ela. Né? Eles faziam isso, né? Corrigiam fisicamente e agrediam com palavras, porque afinal ela precisava disso. Como que ela vai saber quando que ela precisa e quando ela não precisa? Então, essa normalização da violência desde a infância sim. vai trazer para a fase adulta uma também normalização da violência que você recebe do seu par, no emprego ou numa amizade. É possível, sim, quebrar, né, esses padrões, mas exige muito que a pessoa tenha uma postura diferente com ela mesma. Eu falo que, assim, nós não escolhemos, como eu disse no podcast, episódio número 1, nós não escolhemos a família que nós vamos vir, o nome, o lugar onde nós vamos morar, enquanto nós somos crianças, e o adolescente já tem um poder maior de decisão, mas enquanto a gente cresce, né, quando a gente amadurece, a gente começa a ter um poder maior sobre as nossas escolhas, e aí sim vai chegar determinado momento da sua vida em que você vai precisar tomar as rédeas da sua vida e falar assim: agora eu vou escolher um caminho diferente do que a minha família proporcionou para mim, do que aquelas brigas que eu vivia com os meus pais. Eu vou escolher ter um relacionamento de uma forma diferente, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero construir uma família saudável. Então, nós temos que chegar a esse momento e falar assim: basta, chega, eu quero outras coisas para mim. Desculpa te interromper, mas me lembrou de outro detalhe, né? As pessoas que estão em relacionamentos abusivos, muitas vezes elas não sabem que estão em relacionamentos abusivos. Elas não sabem que isso é a norma. Até por conta do que nós estamos falando, né? De padrões que são repetitivos. Então, será que, sei lá, na minha família tem tanto ciúme patológico que se eu me relacionar com alguém que tem ciúme patológico, eu não vou nem notar que é patológico, que é doentio. Sim. Não é normal ser assim, né? Então, por isso que é tão importante esses podcasts, né? Quando nós idealizamos esses podcasts, nós pensamos: vamos compartilhar conteúdo de valor que transforme vidas. Quando nós divulgamos, nós pedimos, né? Olha, compartilhe com as famílias, com os familiares, com os amigos, porque de verdade, de repente você conhece alguém que está nessa situação e nem sabe que está. Exato. E de repente vai assistir esse podcast e vai cair a ficha. Quantas vezes eu atendo mulheres, converso com pessoas que falam para mim: Diane, eu não sabia que eu sofria abuso sexual até você conversar com a gente e falar que isso era um abuso sexual. Diane, eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo, só soube depois que eu vi um programa na TV. Então, a informação compartilhada de qualidade, ela é fundamental. Sim. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos e contamos com a ajuda de vocês. O primeiro passo para ter essa postura que a Amanda colocou aqui, da pessoa se posicionar, vem a partir dela ter consciência, né? Foi irretocável o que você falou, é verdade. A mulher ou a pessoa que está em situação de abuso, ela precisa se posicionar, mas e se ela não tiver consciência, né? Então, está aí mais um papel da rede de proteção, trazer consciência para as pessoas que não é saudável, não é normal e não é tolerável viver nessas situações. Rede de proteção e inteligência emocional da pessoa, porque se ela está com um déficit gigante emocional,
se ela não consegue, na verdade, entender o que está se passando com ela, ter consciência do que está acontecendo, se o estado de tristeza tomou uma dimensão tão grande, ela não consegue nem entender ali o que é mais ser alegre, ter alegria, ter momentos bons, bem-estar na vida, nem entende sobre a esperança mais, não vê uma luz no fim do túnel, ela precisa despertar para isso também, individualmente, né, pessoalmente, porque vão ter decisões na nossa vida que só nós podemos fazer por nós mesmos. E levante, né, entenda com esse podcast, com essas informações, que é possível sim você ter inteligência emocional. Ninguém pode roubar isso de você. Como que você pode fazer isso? Um ponto principal é você buscar informações. A gente sempre bate nessa tecla de buscar informações de conteúdo, porque isso vai te abastecendo. Você vai falando, olha, não sou só eu que passo por isso. Também tem várias pessoas que passam por isso. Como que aquela pessoa conseguiu vencer? Aquela ali também venceu, eu posso vencer, né? Eu posso procurar uma amiga que me ajude, eu posso buscar um atendimento psicológico em uma universidade, de repente não tem condições financeiras de fazer um processo, de participar, né? De fazer um processo terapêutico. Então, existem hoje em dia várias formas de você fazer terapia que não seja no particular, né? Por exemplo, como... Tem o Espaço Girassol em São Girassol, Vicente, sim, que tem o objetivo de atender as pessoas carentes, são preços populares, né? É feita uma análise social da pessoa, porque o objetivo é abarcar esse público que não pode investir no tratamento, né? Então, às vezes você pode entrar em contato com um profissional, não necessariamente para começar um processo com ele, mas para pedir informações aonde que eu posso começar o tratamento, aonde que eu consigo um tratamento gratuito, mas não fique sozinho, né? Essa inteligência emocional, ninguém nasce com ela, como nós falamos também no outro podcast, né, número 2. A inteligência emocional, ela é uma construção. E quando nós estamos apaixonados, tenho um professor da minha pós-graduação em família que ele falava uma coisa interessante. Quando nós estamos apaixonados, nós estamos entorpecidos. Isso é um mecanismo. Senão, se a gente conhecesse o outro e já percebesse todos os efeitos, como que nós andaríamos juntos, né? Sim. Escolheríamos ficar a vida toda, né, com aquela pessoa. Então, principalmente nas relações afetivas, amorosas, né, de pares, a gente não percebe um monte de coisa. E isso é um mecanismo natural mesmo, não é? Ah, nossa, o amor é cego. Não! É natural, nós enxergamos muito mais as qualidades positivas da pessoa do que as negativas. Então, a gente precisa contar também com o olhar carinhoso da família, ouvir a família. Muitas vezes eu escuto, Jane, minha família me avisou, né? Então, entender que nós não temos o conhecimento de tudo e muitas vezes os conselhos das pessoas que nos amam podem nos proteger também. Então, se os seus pais falaram, olha, cuidado, vai mais devagar, ouça os seus pais, né? Vai mais devagar, observa mais esse rapaz, começa a perceber como ele foi nos outros relacionamentos, não tenha a ilusão que nos outros relacionamentos ele foi péssimo, mas com você ele vai ser um príncipe. Por favor, analise de uma forma racional a inteligência emocional, né? Como que esse rapaz com a família dele, no trabalho, com os funcionários ou com colegas de trabalho, tudo isso vai te apontando para algum lugar. Não, realmente uma boa pessoa, ele é bem quisto onde ele está, ele tem amigos. A gente não está falando de extroversão ou introversão, mas de pessoas que você vê que em todo lugar que ela vai, existem boas referências. Não é uma pessoa, no trabalho ninguém gosta dele, em casa ele não fala com o pai, com a mãe, com o primo ele brigou, com não sei o que. Porque é exatamente o que a gente conversou lá no comecinho desse podcast. A pessoa que ela é tóxica, ela vai repetir isso em várias esferas da vida. Então, se você ir com calma, porque essas pessoas elas têm a característica de serem muito sedutoras. Então, os relacionamentos eles começam muito bem e rápido. Muito intenso. Muito intenso. Faz com que a mulher, muitas vezes, né, não olhe para tudo isso que está em volta. Eu costumo falar assim, imagine uma régua, né?
E aí, nessa régua, na relação, você tem que dar, se entregar aos poucos, né? Você entregar um, daqui a pouco dois, daqui a pouco você percebe também que existe uma troca, isso é recíproco, você aumenta um pouquinho mais, mas não dá, né, da gente, da pessoa que está num relacionamento, começar um relacionamento já entregando 10, né? É muito interessante você perceber que uma construção saudável, um relacionamento, né, saudável, ele se constrói aos poucos, é uma construção, porque não é fácil você lidar com uma outra pessoa, não é fácil você conviver com uma outra pessoa. No começo vocês veem todos os pontos positivos, mas depois isso vai ficando muito mais complicado, porque você vai percebendo assim, poxa, o castelo que eu construí com aquela pessoa era dessa forma, e aí eu começo a perceber que não é assim, que ele faz outras coisas, que tem tijolos diferentes, paredes, né, que não estão acabadas, de repente ele fala uma coisa para você, fala uma outra coisa para outra pessoa, tem mentira, tem os defeitos que todo ser humano tem, mas você conviver no dia a dia com coisas que parecem ser simples, como por exemplo, um tem o hábito de comer no sofá e o outro tem o hábito de comer na mesa. Isso é simples, sim, a gente entende que é simples, mas no dia a dia, na prática, isso pode fazer diferença na vida de um casal. E o conceito de saúde, né, de um relacionamento saudável, é um relacionamento onde os dois crescem juntos, onde os dois conseguem, apesar das dificuldades, aprender e ter companheirismo, ter parceria, conseguem se apoiar, conseguem conviver. Amanda, mas tem brigas? Podem haver brigas, não existe problemas nisso, né? Às vezes um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, um desentendimento por conta de alguma coisa, mas não é isso que vai fazer com que os dois acabem a relação ou sejam agressivos nessa relação. Então, só relembrando aqui o conceito de saúde, é um conceito complexo que engloba vários pontos, né? Como a nossa saúde mesmo, pela Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar físico, psicológico e social. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou doente, né? Amanda, eu não estou doente, mas saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso. Então, engloba também o social. Para você ter um relacionamento saudável, você precisa estar saudável. Para você conseguir ter forças, ganhar forças para sair de um relacionamento desse, você precisa ganhar saúde, você precisa ganhar bem-estar, você precisa ganhar tempo com você mesmo, amor, né, próprio, cuidado, enfim. Então, lembrando, né, sempre que a gente fala que esse podcast ele não substitui o processo terapêutico. Se você está precisando de ajuda, procure ajuda, por favor, né? Nós duas estamos falando um pouquinho sobre redes de apoio, sobre onde encontrar terapia. Podemos, né, citar aqui as universidades também, que geralmente fornecem esse tipo de serviço para a população. Aqui na Baixada Santista, a Unisantos e a Unip, elas fazem cadastros assim que começa o ano letivo, né? Então, nós estamos em janeiro, provavelmente já em fevereiro eles começam a cadastrar as pessoas que têm interesse em atendimento. Uma outra coisa que eu percebo que acontece dentro do que foi pontuado pela Amanda, dessa questão da régua, muito legal, é que existe uma romantização da intensidade. Então, quando nós assistimos uma novela, um filme, aquela paixão avassaladora, você fala assim, nossa, que coisa linda. Mas a gente não pode esquecer que aquilo ali precisa ser, além de ser uma fantasia, precisa ser passada uma mensagem em 1h30, se for um filme. Né? Se for uma série, se for uma novela, uma série, resume a vida da pessoa em X capítulos. Na vida real, essa construção, ela é muito sábia. É lógico que a gente não controla todos os sentimentos e emoções, né? Nós gerenciamos. Existem rompantes, nós não somos robôs, mas nós podemos ter uma vida mais consciente. E uma coisa que eu até li recentemente, que Salomão diz, que um lar de paz é melhor do que riqueza. É melhor você comer uma comida velha, requentada,
do que comer um banquete num lugar onde tem brigas, não tem paz. Uma característica de uma família que tem ela funciona, ela é funcional, de um casamento, de um relacionamento entre homem e mulher, enfim, de qualquer tipo de relacionamento bem-sucedido, é a paz. O coração não tem peso, não tem angústia, não gera medo, é leve. É perfeito? Não, não é perfeito, mas a paz. Essa é uma característica de um relacionamento saudável. Eu penso que nós falamos bastante sobre características dos relacionamentos abusivos e tóxicos, e eu acho que ficou muito claro que o tóxico ele é o começo desse ciclo. Se a pessoa não parar, vai se tornar um relacionamento abusivo, mas que há esperança e existem relacionamentos saudáveis. As pessoas que vivem em muitos relacionamentos tóxicos ou abusivos, e isso é recorrente na vida dela, e também existem muitos livros, muitos textos e muitas pesquisas que mostram que existem pessoas que sim, elas têm características que colocam elas mais em situações de violência, e não é culpa dela, mas são as variáveis que atravessam a vida dela. É importante que essas pessoas que viveram esses relacionamentos e têm características, sim, que faz com que ela fique nesses relacionamentos ou volte para esses relacionamentos, ela pode sair disso. Há esperança. Não é porque ela viveu 1, 2 relacionamentos abusivos ou ela veio de uma casa com relacionamentos abusivos, como você colocou, ela pode sim tomar consciência, ela pode sim se posicionar e ela pode sim ser feliz. Ela pode buscar isso, que é a felicidade, que é a paz, que é a realização num casamento, nas amizades, na profissão dela. Isso é possível, isso é real. O que eu escuto muito dessas pessoas, de Jane, existe casamento feliz? Não sei se você já ouviu, mas existe uma pessoa que gosta do trabalho dela? Existem amizades verdadeiras? Porque essas pessoas elas estão tão feridas que elas acham que esse é o normal. E que, assim, não tem esperança, é para poucos. Um relacionamento feliz é para poucos. E isso não é verdade. Se você tiver como objetivo, isso for um plano também de vida, você vai conquistar. É verdade, é tão importante ter paz no relacionamento e estar num relacionamento feliz, porque com paz nós podemos pensar melhor, nós podemos fazer planos para o futuro, nós podemos, na verdade, nos alegrar com o outro, também se entristecer junto com o outro. Isso não é uma utopia, existe, né? Existem relacionamentos assim, mas realmente os dois precisam ser curados emocionalmente, né? Tem a Andrea Vargas, ela fala muito bem sobre dependência emocional. Procurem os vídeos dela no YouTube. Nós já estamos chegando ao nosso final aqui do nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido demais. Dê o seu like aí, que na verdade nós precisamos disso para que essa mensagem seja enviada para muito mais pessoas. É interessante também você compartilhar com os seus amigos, pessoas que estejam passando por isso. Procurem ajuda, estamos aqui, na verdade, para ajudar vocês, fazendo esse trabalho de coração, 2 psicólogas formadas já há bastante tempo, clinicando, lendo, estudando, e para ajudar você a sair dessa situação. Então, se sinta aí acolhido dentro da sua causa. E agora nós vamos responder as perguntas que as pessoas fizeram na nossa caixa dos stories do Instagram. Você que não nos segue, comece a seguir a psicóloga Amanda Moraes e psicóloga Djane Moura. Vai estar aqui em algum lugar debaixo da tela. Bom, então vamos às perguntas. Uma pessoa tóxica, ela vai ser tóxica em todas as relações, Amanda? Sim, porque o maior problema dessa pessoa tóxica é com ela mesma e não com os outros. Então, naturalmente, ela consegue sim disfarçar esses problemas numa relação superficial, por exemplo, com os amigos de bar, ou então num jantar, numa festa, mas ela não vai conseguir ter intimidade com alguém sem trazer, sim, esses pontos tóxicos que partem do interior desse indivíduo. E é interessante também nós colocarmos aqui, nós estamos falando de transtornos, de comportamentos padrões dessas pessoas, que assim, não é porque existe um transtorno que ela é uma pessoa doente e nós devemos ficar do lado dela para que ela se cure.
Isso é muito comum também quando nós estamos atendendo algumas mulheres, algumas pessoas que passam por relacionamentos abusivos, as pessoas pensarem assim, então se ele tem um transtorno, significa que ele está doente e eu preciso ficar do lado dele? Não, nós chamamos de transtorno porque é um comportamento da pessoa como recorrente, como ele existe, por isso que é um transtorno de personalidade. Personalidade tem a ver com persona, o que essa pessoa representa no social. Então é por isso que tem esse nome, não é porque ele é doente e você precisa cuidar dele. Até porque para tratamento existem profissionais. É verdade. Não é verdade? Isso é muito importante. Porque se tem transtorno, ele tem que tratar com um profissional. Não é com a parceira, não é com o colega de trabalho. Exato, não é porque verdade? não vai acontecer esse tratamento. Muito bom. Próxima pergunta. Eu já estive num relacionamento abusivo e quando eu pedi ajuda porque ele me bateu, me disseram que eu gosto de apanhar. Mais um desabafo do que uma pergunta, mas nós achamos interessante ler, porque também é comum ouvirmos isso, né, Amanda? Sim, quer falar um pouquinho mais sobre isso? Com Acho que é muito comum essa fala. Eu vejo que tem muito a ver com o que nós discorremos no podcast até agora. Então, nós precisamos desmistificar essa ideia que a mulher é responsável pela agressão. Então, quando uma mulher ela diz para você, né, ela conta, aliás, para você que sofre uma violência, você precisa acolhê-la. Você não pode julgá-la. Mas você está lá, você tomou o segundo tapa porque você ficou. Mas você acolheria ela na tua casa? Você percebeu que ela precisava de ajuda? E se ela for para sua casa, quanto tempo ela pode ficar na sua casa? E se ela for para sua casa, você tem condições de sustentá-la? Existem várias esferas que atravessam essa situação. Ou pelo menos falar para essa pessoa que quer ajuda também para ela procurar um profissional. Porque eu acredito que muitas pessoas também até têm vontade de acolher essas mulheres com essas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres acabam fugindo só para lá e não resolvendo a situação em si. Então, é interessante que, ao mesmo tempo que essa mulher consiga, sim, ter uma rede de apoio com essa família, com essa amiga, ela também seja direcionada a procurar uma ajuda profissional, para que aquela situação ela venha, na verdade, ter uma solução, porque até então essa situação, ela não é uma solução somente dar o acolhimento, é um acolhimento, mas tem um longo processo que essa pessoa que decidiu sair do relacionamento abusivo, ela vai precisar ter, senão ela traz esse abuso para outras pessoas também. Interessante isso que você colocou, porque é comum, principalmente entre adolescentes, né? Essa geração nova, ela tem umas características muito legais. Eles querem muito ajudar os amigos que estão em sofrimento, né? Então, é muito comum chegar no consultório, não sei se com você é comum, mas acredito que sim. Eles falarem, meu amigo sofre violência doméstica, minha amiga sofre tal tipo de situação e eu quero ajudar. E eu costumo dizer assim, existem várias formas de ajuda que as pessoas precisam. Sim. E uma não substitui a outra. Uhum. A pessoa fazer terapia não significa que ela não vai precisar de uma rede de apoio. Ela vai precisar de rede de apoio, ela vai precisar de acolhimento fora da terapia. Uhum. A pessoa ter acolhimento, né, ela ter uma rede de proteção de amigos, familiares, não substitui a terapia. Uhum. São papéis e forças que essa pessoa precisa em diferentes fontes. Uhum. Isso é muito importante, não é só para o relacionamento abusivo, mas para várias situações. Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho meu filho depressivo, né? É um adolescente, ele está com depressão, eu vou escutar, acolher, vou respeitar. Parabéns, isso é importante. Mas ele precisa de tratamento. E quanto mais tempo esse relacionamento abusivo tiver, maior, na verdade, vão ser as áreas da vida dessa pessoa que precisam ser reconstruídas. É interessante a gente falar aqui de uma forma clara que não existe mágica nesse processo e que não é tudo rápido. É um processo que leva tempo,
para que você saia dessa situação e que você vai precisar, na verdade, de muita paciência, uma reconstrução interna também, de você, uma restauração de você com você mesma e também das suas relações como um todo, porque quanto mais tempo a pessoa passa dentro de um relacionamento abusivo, mais ela se perde dela mesma. Perfeito, muito bem colocado. A outra pergunta é a seguinte: eu já tive 2 relacionamentos abusivos, porque sempre caio na mesma coisa. Por que, Amanda? Eu acho que a gente já trouxe um pouquinho dessa resposta nos padrões familiares, quando a gente trouxe aqui no podcast, por exemplo, na família de uma pessoa que já está acostumada com um certo tipo de abuso, na verdade ela fica mais permissiva em relação a todas as características do abuso. Ela permite que alguém grite com ela e ela acha que está tudo bem, porque, não, ele só gritou dessa vez. Ela fica mais permissiva em achar que, ele foi grosso, mas foi só dessa vez. Não, ele pegou no meu braço, mas também acontecia isso antes comigo. Isso é natural, não é assim que é uma relação? Então ela fica perdida, então fica mais difícil de ela sair desse relacionamento abusivo. É interessante isso que você colocou dos padrões, porque nós vemos de novo, né? Nada é tão simples, por isso que psicologia é muito estudo. Que dentro desses comportamentos a gente tende a perceber os extremos. Então a pessoa ela veio de uma família abusiva. Então ela, mesmo que saiba o que é abuso, que ela não tolere, ou que ela nem tenha uma percepção tão grande, ela pode repetir isso. E também existe uma pessoa que vai para o outro extremo, ela não confia em ninguém, acha que as pessoas vão abusar dela, ela não consegue aprofundar porque ela sempre está cismada. Então, como a família de origem, ela é fonte das nossas raízes emocionais. É verdade, né? Socialização primária. Perfeito. Próxima pergunta. O meu namorado é muito ciumento, às vezes fica agressivo, grita comigo e já me pegou pelo braço. Estou muito assustada. Bom, é uma afirmação também que busca uma resposta. O que você entende desse ciúme excessivo, Amanda? O ciúme, quando ele é patológico... O que é patológico? É diferente do ciúme, é doente, né? O ciúme, quando ele é intenso e traz prejuízo, né, para a pessoa, que tanto que tem o ciúme, quanto a pessoa que está nesse relacionamento, é algo que precisa ter muita atenção, porque é um dos fatores de risco para que a pessoa entre num relacionamento abusivo. Né? Primeiramente, o ciúme tem muito a ver com o controle, então com a manipulação, então com a desconfiança, e aí você vai, insegurança também, você vai tentando alimentar tudo isso na pessoa que é ciumenta, só que ao mesmo tempo você vai se perdendo de você mesmo, porque você faz tudo para agradar a pessoa e você deixa de ter a sua identidade, sua autonomia dentro da relação. Quando no início do relacionamento, quando você começa a perceber esses indícios, não quer dizer necessariamente que a pessoa que tem ciúmes é uma pessoa tóxica, mas você pode fazer o seguinte, você pode conversar e perceber, na verdade, como que essa pessoa vai se comportando, quais são os sinais que ela vai dando. Porque se ela já está inserida em um contexto desde criança, ou com ciúme patológico, por exemplo, o pai tem ciúmes da mãe, a mãe tem ciúmes dos filhos, e aquilo é um mecanismo ali da família comum. Funcionar, um mecanismo comum, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter uma possessão muito grande pela outra no relacionamento, vai transformar esse relacionamento num relacionamento insalubre, né? Um relacionamento doentio, na verdade, e sim abusivo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, quero falar sim. Eu acredito também, observo, que existem alguns fatores de risco para o relacionamento. Então,
o ciúme excessivo, né, que é um ciúme patológico, não é uma pessoa, sentir insegurança, medinho de perder, não é disso que nós estamos falando. De pessoas que perseguem, que querem saber o que você está fazendo, que só dorme depois que você desliga o seu celular, que quer todas as suas senhas, que você está conversando com alguém, o que você está conversando, o que você está fazendo. É uma insegurança tão grande que parece que você é uma pessoa com problemas de caráter e por isso que ela está duvidando, né? Então, vira realmente uma escravidão. E isso é um indício que as coisas vão piorar. Verdade. Outra coisa, outro aspecto que, né, é um fator de risco é a dependência química. Às vezes você pensa, a pessoa ela é incrível, eu estou namorando, eu gosto muito dela, mas eu já percebi que quando ela usa XPTO coisa, ela fica muito alterada. Pois é, agora você vai para casa e ele vai para casa dele e todo mundo vai descansar, o dia seguinte é outro dia. Mas imagina isso na convivência. Porque a pessoa tem os sentidos alterados. E se quando ela tem os sentidos alterados, ela muda muito de comportamento, isso também é um indício que se o relacionamento se aprofundar, você vai ter problemas. Outra característica é quando os padrões familiares, tanto na sua casa como na casa do outro, colaboram. Né? Então vamos supor que, nossa, lá na casa dele todo mundo é esquentadinho, todo mundo é assim mesmo, a gente fala, lá ele fala na cara e na minha também a gente fala na cara. Existe uma chance dos dois serem tóxicos. E aí unimos aí duas qualidades que vão provavelmente explodir em algum momento. Então, observando essas coisas, não quer dizer que as pessoas sejam descartáveis, porque, de repente, a gente está aqui com uma horinha e um pouquinho conversando com vocês pensem assim, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é abusiva, essa daqui também, não quero falar mais com ninguém. E não é essa a ideia. A ideia do podcast é trazer informação. E se você acha que pode estar em um relacionamento abusivo, acredita que está, procure informação, converse com outras pessoas, porque de repente você também está tão imerso que não é exatamente isso que está acontecendo. Nós não estamos falando aqui de violência, violência é violência. Mas de repente você fala assim, eu estou brigando muito com meu marido porque ele tem um transtorno de personalidade, ele é muito... Será? Calma. Né? Avalie o todo, pensa bem, busque ajuda, busque um profissional de saúde mental, explique o que está acontecendo, porque o que nós estamos falando aqui é um recorte, nós estamos falando de um tema específico. Dentro dos relacionamentos tem várias outras coisas, né, Amanda, que podem acontecer. Só para finalizar, né, é muito comum que a pessoa fique muito obsessiva, pensando demais naquela outra pessoa dentro desse relacionamento. Então, ela perde um pouco de noção, sim, do tempo, né, dos dias, das atividades que ela precisa fazer, porque ela está tão imersa, ela está tão fixa naquela pessoa que ela está se relacionando, que ela acaba não enxergando as outras coisas que estão nítidas ali na frente dela. Então, é importante, na verdade, se você estiver passando por essa situação, procure ajuda. Isso ficou bem claro aqui. Então, vamos finalizar? Vamos finalizar. Contamos com vocês nas inscrições, na divulgação do nosso podcast e nos próximos. O próximo a gente já tem até tema, né, Amanda? Sim. Vamos falar sobre autoestima, que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje e contamos com vocês nas próximas também. Um beijão, até a próxima. Beijo, até.